Olá pessoal, tudo bom? Como estão vocês? Bem? Bom, vamos dar início aqui no nosso ano letivo, né? E aí o primeiro conteúdo nosso é a função, ok? Meu nome é Edmundo, vou dar aula para vocês de matemática, o 301 e 302. Estamos aqui até o final do bimestre, certo? Então, para dar início, vamos falar de função, que é a função, né? Qual a sua definição de função? Bom, nós vamos falar um pouco de função, dar alguns exemplos, de acordo com o que está no roteiro de vocês, certo? Então aqui eu vou falar para vocês aquilo que está no roteiro de vocês, ok? Primeiro, definição de função, né? O que é uma função? Né? Função é o nosso conteúdo. Definimos função como uma relação entre dois ou mais conjuntos, ou seja, uma função é uma relação entre dois ou mais conjuntos. Geralmente a função ela é definida por uma lei de formação. Tá? Nós vamos ver mais para frente um pouco, aqui não tá só os conceitos básicos para vocês. Então a função é uma relação entre dois ou mais conjuntos, certo? E geralmente, em regra geral, ela é estabelecida através de uma lei, de uma formação de uma lei. Esses elementos de A, que nós chamamos de conjunto A e conjunto B, ele precisa estar relacionado com os elementos do conjunto B. Quantas vezes? Uma única vez. Tá? Então, todo elemento do conjunto A, certo, precisa estar relacionado a um elemento do conjunto B, uma única vez, ok? Bom, um exemplozinho básico para vocês aqui. Ó. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções, tá vendo? Plano A e plano B. Veja as condições do plano. Então, assim, a função é uma dependência de algo dependendo de outro. Tá? Então, uma relação entre dois conjuntos. Tá? Aqui, por exemplo, é uma relação do valor da consulta e a quantidade de consulta que vai se fazer. Então, o plano A é o seguinte: cobra um valor fixo mensal de R$ 140, né, mais R$ 20 por cada consulta. Plano B cobra um valor fixo de R$ 110, mais um valor de R$ 25 por consulta. Dependendo da necessidade de João, ele fará 5, 6 ou 7 consultas. Vamos ver aqui nessas condições aqui. Bom, para 5 consultas, o que acontece aqui? Ó? Nós temos no plano A R$ 140, que é o preço fixo mensal, mais R$ 20 por consulta. Ele fez 5 consultas, então 20 vezes 5. Logo, fica 140 mais 100. E isso dá um total de 240. Plano B. No plano B, nós temos R$ 110 parte fixa, né, mais R$ 25 vezes 5 consultas, que nós estamos calculando em cima de 5. Ok? Então fica 25 vezes 5, 125, mais 110, 235. Então, analisando esses dois planos aqui, podemos entender que o plano B é mais econômico, né, do que o plano A. E a pergunta é: qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Aí eu fiz aqui para vocês, tá no roteiro de vocês, eu fiz aqui só na situação dos 5 consultas, mas vocês vão fazer para 6 e para 7 consultas. Professor, pode usar a calculadora? Pode, não tem problema nenhum. Só que essas continhas aqui são multiplicações pequenas, né? Já fiz a primeira para vocês, que foi com 5. Agora ficou com 6 e para 7 para vocês fazerem aí, ok? Observe que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consulta, ó, função, tá vendo? Função. O gasto é dado de acordo com o número de consulta, tá vendo? É uma relação entre despesa e número de consulta. Isso aí é uma função, porque para cada despesa existe um gasto, para cada quantidade de consulta existe um gasto, ok? Então vamos caminhar. Situação 2. Na situação 2, nós vemos aqui, ó, situação 2. Vamos lá. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e o seu respectivo preço a pagar em um posto de combustível na cidade de Itapetim. Ok? Então,
Diante dessa situação aqui, nós temos um conjunto que é a quantidade de litro e o outro conjunto que é o preço, certo? Então, em 1 litro eu pago R$ 3,37. Em 2 litros eu pago R$ 6,74. Em 3 litros eu pago R$ 10,11. E assim por diante, tá vendo? Ó, chegou a 50 litros aqui, ó. Ok, 50 litros eu vou pagar R$ 168, certo? Mas e X litro? Seria o quê? 3,37 vezes X. Porque 3,37 é 1 litro, então é 3,37 vezes qualquer quantidade de litro. Resumindo aqui, o preço a pagar é dado em função, tá vendo? Em função da quantidade de litros, ó. Então, preço e quantidade, ok? Então, aqui, a quantidade de litros que coloca no tanque, ou seja, o preço depende do número de litros. Essa dependência aqui é que nós chamamos de função. Bom, agora, vocês respondam, utilizando calculadora, é claro, né? Qual é o preço que eu vou pagar em 10 litros? Quantos litros de gasolina pode ser comprada com R$ 43,81? Eu sei que com 10 litros, né, 10 vezes o valor do X aqui, ó, 10 vezes o valor do litro. Quanto custa o litro? Está aqui. Então, vocês só basta multiplicar aí. E aqui vocês vão dividir. Né, 43,81 vezes 3,37. Ok? Situação 3. Na situação 3, temos aqui uma tabela relacionada o lado de um terreno, né, um terreno L, um lado L, em metros. Né, o seu perímetro é em metros também. O perímetro de um terreno, qualquer de um quadrado, é de acordo com a quantidade de lado, é a soma dos lados. Logo aqui podemos observar o seguinte, que o perímetro é 4 vezes a medida do lado, porque é tudo L, tudo igual. Então, perímetro é igual a 4 vezes L. É isso aqui que nós chamamos de lei. Então, a dependência, o perímetro depende do lado aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, nós temos aqui 1 metro, o perímetro dá 4 metros. 2 metros, o perímetro dá 8. Por que 8? Porque é 4 vezes 2. Né? 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2,5, 10. Porque é 4 vezes a medida do lado aqui, que equivale a 2,5 metros. 3 metros, 12. 4 vezes 3, 12. 4,1, 16,4. Porque é 4 vezes 4,1. Ok? L, 4 vezes L. Né? 4 vezes L. Agora, para você responder, pode usar a calculadora, não tem problema nenhum. Acredito eu que vocês não vão ter necessidade. Qual o perímetro de um terreno quadrado cuja medida do lado é 3,5 metros? Ou seja, 4 vezes 3,5. Qual o perímetro de um terreno quadrado cuja medida do lado é 5 metros? Então, 4 vezes 5. E assim por diante. Certo? Aqui vocês vão resolver aí, está no material de vocês esse aí. Ok? E a quarta situação aqui é para a gente definir se é função, se não é função. Certo? Não tem problema. Então, na primeira situação aqui, nós vamos ver ó, o conjunto A e o conjunto B. De acordo com a nossa introdução lá em cima, no comecinho, que diz o seguinte, ó, que para ser função, todos os elementos de A estão sendo associados em B. Isso está acontecendo aqui? Sim. Uma única vez? Também. Então, aqui é uma função. Por quê? Simplesmente porque as duas condições que tem para ser função existem aqui. Né? Todos estão em uma única vez. Aqui nessa segunda situação, olha, todos os elementos de A estão sendo associados em B? Está. Mas quando eu vou para a segunda condição, não vale, porque o elemento 0 aqui está sendo associado com 3 elementos de B. Não pode acontecer isso. Só pode acontecer uma única vez. Então, aqui não é função. Ok? Aqui é função? Essa terceira situação, não. Não, porque no primeiro conceito aqui já furou. Ó, todos os elementos de A estão sendo associados em B? Não. O menos 4 e o menos 2 não está sendo associado. Então, não é função. Certo? Então, para ser função, precisa todos os elementos de A estar sendo associados em B e uma única vez. Ok? Espero que vocês entendam as explicações. Né? Foi de acordo com o material que eu mandei para vocês. Qualquer dúvida, estamos aí
à disposição, tá bom? Um bom estudo, e se tiver permanecer alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, né? Vou estar aí tirando a dúvida para vocês. Um abraço, até mais e boa sorte para todos.